Olá, bom dia, povo de Deus. Cadê vocês? Vamos entrando aí que eu tô terminando meu café. Bom dia, Luciana. Seja bem-vinda. Vamos continuar o nosso estudo do livro do Gênesis. Mariana tá entrando, seja bem-vinda, Mari. Outra Juliana, seja bem-vinda. Não, na verdade a primeira foi Luciana. Juliana, seja bem-vinda. Emanuele, Betânia, Adelaide, sejam todas bem-vindas. Por enquanto só o público feminino aqui. Vamos entrando, vamos dar aquele tempinho pro pessoal ir chegando. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser se adiantar pode abrir no capítulo 30 do livro de Gênesis, é onde a gente vai continuar o nosso estudo agora. Sejam todos bem-vindos. Quem mais está entrando aqui? Deixa eu olhar. A Cris, a Aline, a Raimunda, Ulane, Valentina, Laudeci, PV Fotografias. Dona Ines, quanto tempo? Seja bem-vinda. Áurea, bom dia a todos. Bom dia, Raimunda. Deixa eu colocar aqui Gênesis. Vamos ler hoje do 30, começando do 1 ao verso 24. Uma leitura grande hoje. Do 1 ao 24. E vou fixar aqui o comentário. Pronto. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fernanda Gomes. Bom dia. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Ana. Montenegro, Nínive. Bom dia, querido. Maravilha, tamo juntos. Minha sogra, Dona Ilma, entrou. Dona Maísa, Mávila. Todos bem-vindos. Vamos começar então. A gente já deu aquele tempinho tradicional para esperar o pessoal chegando. Eu vou ler então o capítulo 30 do livro do Gênesis. Vamos começar hoje com uma oração. Que tal? Eu falei 40, foi? Fala, meu Deus, botei errado. Obrigado, Ana. É 30, deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá, de novo, vou escrever aqui de novo. Gênesis, tem que mudar porque senão ia confundir o pessoal, né? 30, do 1 ao 24, foi isso que eu disse? Do 1 ao 24, perfeito. Gênesis 30, do 1 ao 24, fixando o comentário aqui, fechado. Vamos orar então? Vamos lá. Deus querido, obrigado por mais um dia, mais uma quarta-feira. Obrigado, Senhor, para tantos. O dia já começou há muito tempo e nós te agradecemos pela saúde, pela disposição, pela mente capaz de ler e buscar compreensão na tua palavra, mas acima de tudo pelo nosso espírito que hoje tem fome e sede do teu ensino. Eu oro para que o Senhor então venha nos saciar esta fome e esta sede, Deus, com mais do Senhor, compreensão vinda do alto. É o que te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, o texto é longo, acompanha comigo a leitura, Gênesis 30. Se você está ligado aí no nosso... Não fixei, agora fixei, ó. Tá aqui, tá fixado. Se você está acompanhando comigo, a gente parou na semana passada falando de Jacó, era o nosso personagem da vez. Aí eu dei um pulo do momento do casamento do Jacó com a Lia, com a Raquel. Tem toda uma história lá. Eu falo sobre essa história do casamento dele com a Lia e com a Raquel em algumas cerimônias de casamento que eu faço, porque eu vou só botar esse parênteses aqui para você ver como é interessante.
ele trabalha 7 anos para casar com a Raquel, que era quem ele amava. Mas a tradição da família de Labão, o futuro sogro dele, é que a filha mais velha seria dada em casamento primeiro. Então, na festa de casamento, o cara crente que ia levar a Raquel para casa, quando ele vai dormir, acho que estava meio embriagado, sei lá o que que era, porque ele não percebe, quando ele acorda, tá com a Lia do lado dele. E aí o Labão diz, não, aqui na nossa família, a mais velha que a Lia vai primeiro. Se você quiser casar com a Raquel também, um regime poligâmico, a gente já falou sobre isso, você tem que trabalhar mais 7 anos. Ele concorda e aí trabalha mais 7 anos, mas fica já com as duas, com a Lia e com a Raquel. E o que eu falo nas cerimônias de casamento é sobre esse fenômeno da gente casar com a Raquel, mas acordar com a Lia. Quer dizer, a Raquel é aquele cônjuge idealizado, seja a esposa ou o marido. Mas quando a gente acorda depois da festa do casamento, que passam aqueles brilhos, quem a gente tem ali do lado é a Lia, é a vida real, é a pessoa que não é ideal, é a pessoa cheia de defeitos e de virtudes, e cabe a nós trabalharmos como instrumentos de Deus na vida do nosso cônjuge e ele nas nossas vidas. Amém, gente? Esse é só um parênteses, não é o estudo de hoje. O estudo de hoje está no capítulo 30. Eu dei um pulo lá do casamento do Jacó. E vamos cair agora no capítulo 30, quando as duas mulheres que o Jacó tem querem ter filhos. E aí acontece uma série de problemas. Mas você vai prestar atenção aqui nos nomes, quem é que está nascendo aqui nesse relato. Então eu vou ler rápido, você fica ligado aí nos nomes. Vamos lá. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou eu no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu, aqui está Bilá, minha serva, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. A gente já viu essa história antes, lembra? Sara, mulher de Abraão, dando a serva Agar, confusão grande. Verso 4 continua. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bilá por mulher. Ele deitou-se com ela, Bilá engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu meu clamor e me deu um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Acho que eu pulei aqui, não foi? Pulei. Na verdade era para eu ter começado no capítulo 29, verso 31. Só que a gente não vai ler lá. Lá fala dos filhos de Lia. Aí no capítulo 30 começa a falar dos filhos de Raquel, tá certo? Vamos seguir então. Ele deu o nome de Dan, verso 7. Bilá, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, ela já teve outros 4 filhos antes, ela tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia, que grande sorte, por isso chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou, como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz, por isso deu o nome de Azer. Durante a colheita do trigo, Ruben, o mais velho, saiu ao campo e encontrou algumas mandrágoras, que eram flores, acreditava-se terem poder afrodisíacos. E as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me alguma das mandrágoras de seu filho. Mas ela respondeu, não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel, Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo, naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse, hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Disse Lia, Deus me recompensou por ter dado minha serva ao meu marido, por isso deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia, Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa, agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos, por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel.
Vou repetir essa frase. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. A gente sabe que a história avança, lá na frente ela vai ter um outro filho chamado Benjamim, mas ela morre no parto. Vamos parar aqui, nós já oramos. O final do capítulo 29 fala dos filhos de Lia, que é a primeira esposa de Jacó. São eles Rúben, Simeão, Levi e Judá. Gente, ok, eu concordo, é uma confusão medonha isso aqui. É um regime poligâmico, é um regime onde a mulher agradece a Deus porque a sua serva, a quem ela deu para se deitar com o marido, teve um filho com o marido dela. Quer dizer, nos nossos moldes de conjugalidade e de fidelidade monogâmica hoje, esse relato aqui é um verdadeiro absurdo. Agora, vamos entender duas coisas. Primeiro, isso era o contexto dos povos antigos do Oriente Médio, e em alguns lugares do mundo, surpreendam-se vocês, ainda é assim, tá? Mas é claro que onde a poligamia foi costume, ela deu muita confusão. E na Bíblia você vai ver, sempre que a mulher não engravidava, dava uma serva, o homem casava com uma, com duas, com três, tinha mais mulheres, sempre foi confusão. A gente vê que teve o caso do Ismael e do Isaac, foi uma confusão grande, e aqui a gente vai ver também que por causa dessas 4 mulheres que têm filhos com o mesmo patriarca Jacó, os filhos têm uma série de intrigas entre eles, resultando na intriga maior, que eram os 10 irmãos intrigados com José, o mais novo, que vendem ele como escravo para o Egito. Então a gente vê que a poligamia não é um ideal de Deus. Agora, era o costume da época. E sendo o costume da época, Deus usou uma tradição promíscua, errada e não ideal para, em cima desta tradição, cumprir os seus propósitos. Por mais louco que pareça, tem um ensinamento muito importante aqui para nós. Por mais louco que pareça, a gente pode aprender que Deus usa as instituições caídas do mundo, maculadas pelo pecado, para, através dela, cumprir os seus propósitos. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Muitos séculos para frente dessa época aqui, muitos séculos, o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Deus chama um imperador persa chamado Ciro. Deus diz que ele é o seu ungido, o seu servo, para ir lá e libertar o povo de Israel da Babilônia e fazer com que eles regressassem à terra de Canaã. Alguns não regressam, mas qual é o ponto aqui? É que Deus usou uma estrutura caída do mundo, uma instituição, o Império Persa, muito perverso, promíscuo, para que ele fosse o libertador de Israel das garras da Babilônia. Então, você olha ao seu redor e você diz assim, que mundo é esse que a gente vive? Que circunstâncias são essas? Que governo corrupto? Quanta falcatrua, quanta violência. Você olha para o mundo pandêmico, você olha para as injustiças do rico com o pobre, do pobre consigo mesmo, da violência entre homens, e você diz, que mundo é esse? É o mundo caído, maculado pelo pecado do homem. Agora, Deus continua em ação neste mundo, e Ele é capaz de fazer com que as coisas caídas deste mundo cooperem para o bem daqueles que seguem o seu propósito. Amém, gente? Então isso é um lembrete para que a gente não desanime diante da morte, diante das injustiças e diante da corrupção. Mas ao contrário, que a gente lute contra elas, sabendo que mesmo no meio delas, Deus está em ação, fazendo cumprir os seus propósitos. Amém e amém. Bem, diz aqui no verso 2 que Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou eu no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Ele dá uma lapada aqui na Raquel, que disse que não aguentava mais a sua condição de humilhação. Para as mulheres do Oriente Médio, não ter filhos era uma humilhação social, era quase que um símbolo de uma maldição divina. E o Jacó chega para ele e diz o seguinte, olha, você está dizendo que eu tenho que te dar filho, senão você vai morrer? Por acaso estou eu no lugar de Deus? Aí olha o que o Jacó diz,
que te impediu de ter filhos? Importante a gente parar nessa frase aqui, porque isso mostra pra gente duas coisas, uma ruim e uma boa. A coisa ruim é que o Jacó ainda não tinha uma clareza a respeito de quem era o Deus que o estava chamando para ser o pai de uma grande nação. Você lembra no nosso estudo anterior, no evento do sonho da escada, que anjos subiam e desciam, que ele dá o nome do lugar de Betel? Ali naquele lugar, o Jacó faz um voto a Deus e diz assim: se Deus me levar em paz nessa viagem, me garantir o que comer e tal, eu vou servi-lo, eu vou chamá-lo de Deus e tal. O Jacó ainda não tinha uma clareza que esse era o Deus de Israel, que seria o fundador desse povo, através de quem todas as nações do mundo seriam abençoadas. E aqui parece que ele ainda está formulando a sua ideia de quem Deus é, porque para ele foi Deus que havia impedido a Raquel, sua esposa, de ter filhos. Era essa compreensão que se ela não tinha filho é porque era uma maldição de Deus. Mas esse não era o Deus de Israel. Aqui não se trata de um Deus que está impedindo ela de ter filhos. Ele está, na verdade, apenas aguardando a hora certa do milagre. Vou repetir isso para você. O Deus de Jacó, que ele não estava conseguindo ver aqui, o mesmo Deus de Raquel, não estava impedindo esta mulher de ter filhos. Ele estava no controle da história, aguardando o momento certo de liberar a bênção e de dizer: o milagre chegou. Percebe a diferença? E acontece na vida da Raquel. Lá no final do relato que nós estamos lendo agora, a Raquel diz assim no verso 23, Deus tirou de mim a minha humilhação. E ela então dá o nome de José e diz que o Senhor me acrescente um outro filho. É esse Deus que sabe a hora certa para todas as coisas. Parece que o Jacó não tinha percebido muito isso aqui. Eu quero frisar mais algumas coisas, dizer para vocês que a Lia foi uma mulher aparentemente rejeitada. Diz o texto nos capítulos anteriores que a Maria, que o Jacó não gostava da Lia, ele gostava da Raquel. Diz o texto que a Lia foi a primeira a ter filhos, mas o Jacó queria ter filhos mesmo, era com a Raquel. Então a gente percebe aqui um padrão se repetindo desde lá de Abraão, um padrão de pessoas que são amadas e outras que são rejeitadas. O problema do amor é esse, é porque enquanto umas são amadas, outras se sentem menos amadas. E assim, bicho perigoso é comparação, né? Você vai lembrar que o Ismael era menos amado do que o Isaac. Você vai lembrar que o Esaú era menos amado do que o Jacó. Você vai ver aqui que a Lia está sendo menos amada do que a Raquel. E esse padrão segue quando você vai identificar que o José será mais amado do que aos seus outros 10 irmãos. Então, esse padrão de um amor que pende para um lado e desequilibra o outro, está presente aqui na família dos patriarcas, a família que Deus está escolhendo para formar a grande nação de Israel. E mais uma vez é mostrando aquele princípio do início do nosso estudo, um Deus que usa as estruturas maculadas pelo pecado para cumprir os seus propósitos. Então, nessa estrutura familiar marcada pelo pecado, onde uns são mais amados do que os outros, estava lá na família de Abraão, estava na família de Isaac e está agora na família de Jacó, mesmo nisso que nós chamaríamos em termos atuais de lares disfuncionais, ainda assim Deus está agindo para cumprir os seus propósitos. Agora, gente, eu vou concluir esse estudo de hoje com uma percepção de como Deus constrói essa nação de Israel, pensando em justiça no contexto da rejeição. Porque você lembra da história de Ismael e Isaac? Dá-se a entender que o Ismael foi injustiçado e o Isaac recebeu a herança que lhe devia. Na história do filho Isaac, que tem Esaú e Jacó, se dá a entender que o Esaú foi injustiçado e o Jacó recebeu a herança porque era o filho da promessa. E agora parece que este Jacó, que gosta mais da Raquel, vai prestigiar o filho da Raquel em detrimento dos filhos da Lia e de suas servas.
Só que este Deus que está trabalhando na história, que está cumprindo seus propósitos na hora certa, que está usando estruturas caídas do mundo pecaminoso para levar adiante a sua promessa, esse Deus é um Deus de justiça. Então, ainda que haja este amor disfuncional que se dirige em quantidade maior para um, enquanto rejeita o outro, Deus entra dizendo: eu amo com um amor diferente, porque o meu amor não pesa medidas desiguais, o meu amor vem com a medida correta da justiça. E eu vou te mostrar onde é que isso está presente aqui. Deus está formando uma nação, Abraão, Isaac e Jacó. Você leu aqui, eu relatei para você a leitura de 11 nomes. Vou ler para você todos eles agora. Preste atenção. Isso é para quem não tem tanta familiaridade com a palavra de Deus. Repare nos nomes. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon e José. São 11. Só que José tem um irmão, Benjamim, e depois um filho, Manassés e Efraim. Junta-se então 12 tribos. Aqui são as 12 tribos de Judá, ok? Perdão, as 12 tribos de Israel, tá? Bem, o que é isso senão o povo de Israel? Aí o Deus manda um código de leis através de Moisés para regular como deve ser a vida deste povo. Ele está formando esta grande nação. Aí, gente, olha o que é que Deus inclui nesta lei, nessas minúcias de como o povo deve se comportar, sabendo que este povo vem de uma família disfuncional, cheia de preferências, cheia de esposas que são mais amadas em detrimento de outras, cheia de filhos que são preferidos no lugar de outros, coração falho do ser humano. O Abraão errou, o Isaac errou, o Jacó errou e os filhos do Jacó, irmão de José, erram também. Olha o que é que Deus coloca no livro da lei, lá no Deuteronômio, capítulo 21, verso 15, diz assim: o primogênito, eu vou ler aqui para você, ó, capítulo 21, do verso 15 ao 20. Isso aqui é lei de Moisés dada a este povo que é formado, que são os filhos dessa ruma de filho de Jacó aqui. Olha o que é que Deus diz. Se um homem tiver duas mulheres, ó, vai entendendo aí, ó. Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere for de fato mais velho. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Parece que Moisés, séculos depois, está redigindo esta lei que Deus está dando para ele, pensando justamente nos filhos de Lia e no filho de Raquel. Parece que está sendo assim um recado dado, só que isso aqui tem séculos para frente. É Deus dizendo o seguinte: olha, vocês vão meter os pés pelas mãos, vocês vão fazer escolhas erradas, vocês vão preferir filhos em detrimento de outros, esposas em detrimento da outra, mas eu quero dizer para você que se o seu filho mais velho for filho de uma mulher que você nem prefere, gosta mais é da outra aqui, da segunda, mas essa mulher que você não prefere te deu um filho mais velho, o direito de primogenitura, a chefia da família, será dele e não do filho da mulher que você prefere. O que é que Deus está fazendo aqui? Deus está construindo para nós esta possibilidade de termos empatia com os rejeitados. A Lia era uma rejeitada. Os filhos de Jacó se sentiam rejeitados diante de José, o filho da Raquel. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, eu sou um Deus que amo e o meu amor faz justiça. A justiça é o seguinte: a bênção vai para o filho mais velho, mesmo que seja o filho da mulher que você não ama. Porque
esta mulher que você não ama tinha tudo para ficar esquecida, como ficou Agar, esquecida por Abraão, foi Deus quem se lembrou dela, como o Esaú, que foi aparentemente rejeitado pela história para que fosse dada preferência ao Jacó, filho de Isaac. Deus está dizendo, na história de vocês haverão rejeições, erros, amores disfuncionais que vão fazer com que uns se sintam muito amados e outros menos, mas eu sou um Deus de justiça e olho por aqueles que são os rejeitados da história e constituo direitos para que eles não saiam perdendo nessa história. Esse é o Deus de justiça que não fecha os olhos para aqueles a quem os homens rejeitam. Então eu não sei qual é a história da sua vida. Tem uma música dos Arrais que diz assim, é uma poesia em que ele fala assim, eu sempre fui o segundo em tudo o que vivi. Né? O poeta ali está revelando que ele nunca foi o melhor, o primeiro, o preferido, mas mesmo assim Deus não o rejeita. O resumo talvez seria o seguinte, se o mundo nos rejeitar, se contextos disfuncionais de família trouxerem rejeição, nada disso importa. Deus garante o direito, a justiça para os rejeitados. Deus acolhe os rejeitados em sua família. Deus constitui um lar e Deus dá a bênção dele. Amém, queridos? Esse hoje foi um texto, um estudo que fala sobre a compaixão de Deus por aqueles a quem o mundo rejeita. Às vezes, quando a rejeição acontece até dentro do seio familiar, que era exatamente o que estava acontecendo aqui. Mas esta lei de Deuteronômio, ela é tremenda. Eu não me lembrava disso. Eu estava lendo um dia desse e falei, meu Deus, isso é a reversão do processo de rejeição. Tem um autor judaico que eu leio que ele diz assim, Deus rejeita a rejeição. É como se fosse a rejeição divina a todo o processo de rejeição humana. Porque ele diz, o primogênito vai ser aquele que vier primeiro, mesmo que seja da mulher que não foi preferida, rejeitada. É ele quem vai ter os direitos. O coração humano queria dar o direito para outra, para a mulher amada, mas Deus diz, não, o direito é o direito. E eu não vou excluir aqueles que vocês rejeitaram. Então, gente, esse é um estudo que nos traz esperança. Porque ainda que o mundo fale conosco, ainda que família, colegas, patrões, você mesmo se desacredite em algum momento, Deus não desacredita de nós. Ele continua dizendo, você pode ser o segundo, o terceiro, o último da fila, eu continuo tendo planos para cumprir. E nestes planos eu conto com você dentro deles. Essa é a palavra de esperança para nós hoje, que tal? Bênção, né? Maravilha. Vamos orar? Fecha aí seus olhos. Quero orar nessa hora por uma família muito querida que está passando por um momento de dor. É o Lincoln e a Mônica. Perderam um bebê ainda dentro do ventre, mas já com 9 meses. Imagina a dor, gente. Imagina a dor. Queria orar por eles agora, Lincoln e Mônica. Queria que essa palavra de esperança alcançasse eles hoje. Queria orar pela Dona Graça, mãe da minha querida irmã Tâmara, que continua internada, está tendo vitória uma atrás da outra, mas ainda inspirando muitos cuidados. Quero orar por famílias que estão enlutadas, que estão travando lutas com a enfermidade, pessoas que estão travando lutas econômicas nesse período de recomeço de vida. Quero orar por essas pessoas e pedir que Deus traga graça e derrame conforto sobre cada uma delas. Vamos clamar juntos agora? Feche os seus olhos aí. Deus amado, em primeiro lugar, te agradecemos pela riqueza da tua palavra, pela forma como o Senhor deixa claro que não admite a rejeição humana e que acolhe o rejeitado e que restaura a justiça, que lhe faz justiça e que reafirma o seu amor. Lia foi mulher rejeitada e mesmo assim teve os filhos Judá e Levi. Os Levis viraram sacerdotes, viraram a família sacerdotal de quem vieram Arão e Moisés. A família de Judá veio simplesmente o rei Davi e depois o próprio Jesus. E estes filhos tão importantes foram filhas da mulher a quem menos Jacó amou.
Isso nos fala tanto, Senhor. Isso nos fala de como o Senhor constrói um lugar de aceitação para aqueles que os homens rejeitaram. Obrigado por isso, Deus. Que isso renove esperança no coração daqueles e daquelas que hoje ouvem e se sentem de alguma forma rejeitados ou menos amados. Deus, em segundo lugar, eu oro e de maneira assim muito apaixonada, Deus, no exato sentido do termo, pelo Lincoln e pela Mônica, Senhor. Oro pelo pequeno Samuel que não veio ao mundo e peço que o Senhor traga consolo e conforto para os pais que lamentam a partida precoce, Deus, deste bebê que nem nasceu, que morreu dentro do ventre. Deus, tem misericórdia, Senhor. Nós não sabemos os porquês. A gente teria todo o caminho diante de nós para trilhar uma rota de indignação e de revolta, como Lincoln e Mônica teriam todo o direito de se revoltarem, mas, Pai, eu te peço que o Senhor dê a eles conforto sobrenatural, meu Deus, consolo que excede o entendimento humano e que eles encontrem descanso no Senhor. Não é hora de respostas, é hora apenas de lamento e de conforto da parte do Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Oro também por Dona Graça, oro, meu Deus, por cura plena para esta senhora, oro por tantos outros que estão enfermos, oro, ó Deus, por pessoas que estão em crise financeira, tentando se recompor na vida econômica. Eu te peço por graça sobrenatural sobre eles. E que o Senhor nos dê um dia de paz e um dia de bênção. Para a glória de Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Amém, gente? Amém. Esse é o nosso Deus. É nele que a gente crê e é nele que a gente confia. Maravilha, pessoal. Deus abençoe vocês. A live está salva aqui no Instagram e já vai para o YouTube. Hoje à noite tem o nosso momento congregacional de oração, nosso culto de oração, e eu convido você às 8 horas para sintonizar no YouTube da Nova Jerusalém. Juntos a gente louva. Eu vou compartilhar uma palavra hoje e depois vamos orar juntos, clamar ao Senhor pela sua bênção e pela sua presença nas nossas casas. Amém? Fica o convite e até lá. Deus te abençoe.